Fala, jovens senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio. Obrigado por estarem com a gente. Continuem nos acompanhando, estaremos com vocês em 2025, lado a lado, e trazendo assuntos relevantes, conteúdo de qualidade e também polêmico, claro. Eu, Rafael Siqueira, apresentando para vocês com Zana Maria. Diga aí, Zana, um oi. Oi! Então, nós estamos muito felizes, né? Por vocês estarem aqui nos acompanhando em mais um episódio. Sabendo sempre que a gente tem todo um cuidado de trazer algo relevante e algo muito objetivo e de uso para o seu dia a dia. Ótimo. E também trazer de forma mais leve, né? Simples, objetiva. É isso aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre estímulos cognitivos, mais uma vez, né, com ela. Eu sou aqui o fazedor de perguntas, mas também exponho minhas ideias, claro, minhas Sim. opiniões. E vamos lá, Zana. Zana, falando sobre idosos hoje, né? Que é joinhas. uma área que a gente ama. Eu faço parte também. Aliás, eu faço parte não. A minha vida é composta e feita por idosos. E eu queria perguntar para você, Zana, o que são estímulos cognitivos e por que são importantes para os idosos, Zana? O que ocorre, né? Quando a gente começa a observar aquele idoso declinar, começa a se acender uma luzinha vermelha na cabeça do familiar, né? O que será que está acontecendo? Existem as funções executivas que são necessárias para que a gente consiga ter independência e levar a nossa vida com os nossos compromissos. No cognitivo do idoso está armazenado tudo aquilo que é necessário para que ele consiga continuar com independência e vida salutar a sua vida diária. Quando a gente começa a observar alguns esquecimentos recorrentes, o idoso aponta para o objeto e não consegue nomeá-lo. O idoso não está conseguindo mais sequenciar. Eu fiz uma atividade muito interessante, inclusive, no sábado. Os passos de ação que você faz para lavar uma roupa. Aí a idosa ficou naquela, né? Eu digo, a gente lava roupa por quê? Porque ficou sujo. Aí, passo 1. Depois, com o avanço da tecnologia, ela queria lavar na lavanderia. Eu disse, olha a foto da máquina de lavar, né? Quando você percebe uma ação tão simples que o idoso já fazia com independência a declinar, a gente vai precisar reabilitar aquele cognitivo. E aí os estímulos eles vão vir nas minúcias e facetas. Assim, você vai observar onde é que está a dificuldade. Então, tem um idoso que ele consegue trazer com robustez parte da sua vida integrante profissional. Se o idoso era dentista, ele vai manjar de tudo. Qual é a melhor escova para se escovar? Por que não se extrai um dente? Eu tenho um paciente que é dentista que ele fala, eu detesto quem extrai dente. Que eu falei para ele que me afastei para extrair 2 sisos. Uhum. E aí eu digo, para que siso, hein, fulano? Na boca da pessoa. Ele disse, tem muitos usos, mas assim, você vai se utilizar das facetas que ele vai oferecer para motivá-lo a fazer o que você quer. E aí já muda, né? Então, reabilitar é trazer do menos para o mais. Porque do mais para o menos a gente já sabe que não está ocorrendo. Uhum. Ele está em declínio. Então, a gente vai observando ali onde é que está o declínio para ver o que ele pode fazer para reabilitar. Trazer de volta aquela independência que ele tinha com sutileza e com conteúdo também. Porque tem alguns deles que a gente trata, por exemplo, em datas específicas, dia do soldado. Alguns deles nem conhecia quem era o soldado revolucionário, o que era que fazia. Então, é muito interessante essa troca. Mas a reabilitação cognitiva ela é de extrema importância para que aquele cérebro continue funcionando de forma independente e que aquele idoso continue ativo e proativo, principalmente socialmente com seus familiares. Mas a reabilitação, ela é sempre positiva? Não, né? Nem Às vezes sempre. Ela estaciona. Nem sempre ela é uma curvatura de sucesso. Uhum. Vai depender muito das adequações daquele idoso. Alimentação, sono, motivação, de quem media, né? Então, por exemplo, boa parte dos idosos, de forma cômica, eles fazem, ai, Zana, tu é doida. Porque sorrir, falar um pouco mais alto, quando você vê eles numa estatura de declínio diário,
sentimental mesmo. Tem dia que ele não acorda bem. Então, você trazer um pouco de bom humor vai fazer com que ele se motive. Então, inúmeros fatores, dá para elencar pelo menos os 5 principais, seriam esses, né? A alimentação também vai delimitar muito. Tem alimentações específicas para o portador, principalmente do Alzheimer, que melhoram o funcionamento cerebral. Você também tem que ver as suplementações de B12. Tem alguns idosos que estão precisando tanto de B12 que vem por injeção. Sim. Para ser um efeito mais rápido. Mas aí você só identifica isso descartando, né? Fazendo exames. O descarte fisiológico, do que é fisiológico, do que é motivacional, do que é ambiental e do que é diário. Certo. E quais as atividades cognitivas mais eficazes, você diria? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto diferente. Eu não gosto muito de utilizar só papel, né? A gente tem algumas impressões, algumas plataformas que oferecem materiais que tornam situações da vida diária para eles algo como o raciocínio lógico, por exemplo. Fulano colocou tantos litros de gasolina e gastou tanto. Quanto é que vai ter de troco? Algumas situações, até de concurso mesmo, eles introduzem de forma mais simplória para eles responderem. Mas tem alguns deles que não toleram nem olhar para o papel. Então, eu gosto muito de jogos. Tem deles que adoram baralho, dama. Eu tive uma paciente que implorou por um jogo de dama. Aí eu disse, a gente joga dama, mas a gente também faz isso, isso e isso. Tá acordado? Tá acordado. Então, assim, mesclar a prática com a escrita, com a leitura, vai fazer com que não fique maçante. Se você sentar 40 minutos com uma folha do lado de um idoso, vai ficar maçante. Então, assim, 10 minutos aqui, mais 10 ali, 10 aqui, 10 ali. Então, assim, mesclar com jogos de tabuleiro, de madeira. Eu gosto muito, não é todo terapeuta que tem coragem, mas eu gosto muito de fazer eventos com eles. Então, assim, no Natal, a gente fez donuts. E no verão a gente vai fazer o quê? No carnaval a gente vai fazer o quê? Na alternância dos meus objetivos, eu gosto de introduzir temática, porque a temática traz memória. Você acredita que a eficácia está mais nos temas do que numa atividade específica? Sim, eu gosto muito do resultado você que traz resultado e todos nós vemos, né? Entendeu? O resultado que traz, assim, eu passava Natal com fulano, eu fazia, ele começa a entrar uma reação em cadeia. Sequenciamento de memória, de sentimento, eles resgatam muita coisa que foi perdido. Então, assim, quando termina a intervenção, possivelmente você vai ver outra expressão, outra forma de se portar, outros sentimentos intrusivos mesmo. Assim, ele começa a se motivar por realizar. Nossa, eu não sabia que eu era tão bom em cozinha. Eu me lembro que teve um idoso que... Eu disse assim, quanto tempo faz que o senhor cozinhou? Ele disse, nunca cozinhei, nunca assei um ovo, nunca fervi uma água. Foi muito interessante. Por quê? Porque... Nossa, e eu vou fazer agora, na fase idosa... Logo eu... E fez. Fez muito. Fez Divinamente. Super. Divinamente. E depois disso passou a tentar elaborar algumas coisas em casa. Mas, assim, é muito importante você ver a individualidade. O individual. Tem deles que não se motivam, tem deles que nem apetite tem. Quanto mais se motivar para fazer comida. Então, assim, você vai ver muito facilmente aquelas idosas que gostam de pintar, de fazer crochê, se interessarem por artesanato. Aí você vai pelaquela vertente. Sim. Você começa a fazer o recrutamento de vertentes nas suas determinadas guarnições. Mas, em suma, eu não gosto de especificadamente trabalhar algo muito maçante. Eu gosto de alternar. A alternância vai dizer muito do dinamismo. Sim. Que a intervenção e a reabilitação vai ter. Você falou sobre alguns brinquedos, se eu não me engano, jogos. Você acredita que esses jogos, por exemplo, tabuleiro, quebra-cabeça, eles ajudam, estimulam mais ou isso é relativo? Muito mais. Os Gênios, por exemplo, um jogo bem antigo, né, dos anos 80, que voltou com tudo. Estimula a memória, sequenciamento de cores, né, coordenação motora fina, você começa a... É muito mais interativo você sequenciar memórias num aparelho com audição do que você sequenciar em cartas. Não tem nenhum tipo de ligamento auditivo,
de toque sensorial. Não tem. Você tá ali sequenciando, você coloca o encarte para ele sequenciar igual. Agora faz sua vez. Fica mais monótono, né? Totalmente. Fica menos interativo, menos Dinâmico. interessante, dinâmico. E assim, idoso, não dificilmente de criança, mas de forma muito mais complexa, perde o interesse por atenção rápido. Então, assim, tem deles que não toleram esperar 5 minutos. Por isso que tem deles que não têm tanta fluidez de intervenção em uma mesa com muitos. Você pegando de um por um, você vai ter uma atenção mais específica. Tem deles que é necessário, porque não podem se sentir únicos e exclusivos. Mas tem deles que você vê mais fluidez de demanda e de especificidade do que você está tratando, do objetivo daquela habilidade sozinho. Então, assim, de um para um, atenção de um para você ver como é que começa e como é que termina a habilidade. Uma questão de perfil também, né? Perfil, totalmente. É sempre os mais declinados? Nem sempre. Às vezes, a gente tem perfis de idosos com um cognitivo bem preservado, mas que só conseguem se destravar na reabilitação de forma exclusiva. E a leitura e a escrita tem um papel importante Total, fantástico, na né? manutenção do cognitivo? Total. A gente vê os estudos mais recentes que saíram que defendem que o idoso que tem o ensino superior declina com um pouco mais refreado, um pouco menos de facilidade para declínio, né? Porque ele teve uma aptidão de leitura e de escrita. Olha só, quando um idoso faz a leitura, o cérebro dele tem que estar em processamento de comando. Quando ele vai fazer a escrita, já são outros processamentos. Nesse meio, a gente esbarra no idoso que tem debilidade motora, no idoso que não está mais conseguindo ter a pressão de força. Muitas vezes, aquele idoso lê e escreve bem, não está conseguindo por conta da mão. A gente troca de mão. Eu tenho uma metodologia de quando o idoso não quer escrever de forma nenhuma, aí eu dou um alfabeto e peço para ele ir sequenciando. Quebrou esse paradigma de que está conseguindo, aí vamos tentar pelo menos o nome. Aí ele vai. Eita, mas minha mão tá doendo. Eu digo, então faz só o primeiro nome. Mas como é seu nome todo? É fulano, fulano e tal. Eita, mas eu já fiz o primeiro, eu vou fazer os demais. Você tem que mostrar que existe uma motivação com um objetivo para que ele esteja ali. Aí tem deles que, infelizmente, às vezes tem Pax, ou infelizmente tem ansiedade, ou tem alguma questão, algum medicamento que tome e o sistema nervoso não fica muito ajustado e treme. Sim. Aí se frustra. Aí quando se frustra, o que é que eu faço? Minha gente, nem sempre a gente consegue escrever 100%. Mas olha, faltam quantos nomes mesmo você tem que redirecionar? Ah, falta tantos, eu tenho mais 2 sobrenomes, então vamos lá, vamos escrever. Então, assim, você tem que sempre ver que eles vão sempre lidar com autoestima. Ah, mas eu escrevia tão lindo, fazia tão bonito, tão bem, tão reto, tão tudo. Eles vão sempre se situar para esse campo de domínio. Todavia, você tem que sempre resgatar ele para o que ele está fazendo. Você não pode deixar ele pensar que ele fez ruim ou feio. Só o fato dele ter feito já está ótimo. Então, assim, partindo desse princípio aí, você tem que começar a ter um pouco mais de sensibilidade em relação à escrita. A leitura, a gente tem a deficiência visual. Aí, o que é que eu faço? Levo o fone e coloco leitura auditiva, né? Você quer ler isso, isso e isso. Aí eu peço retroação. Geralmente tem muito Bíblia, por exemplo. Você tem muita Bíblia narrada. Ah, vamos ouvir, que no caso, eles vão ouvir, depois eles vão me dizer o que absorveram. Mas, assim, sempre vai haver um nível de suporte para aquele idoso. Se tem debilidade visual, se tem debilidade motora, você tem que conseguir adaptar para que ele sinta que ele faz. Porque senão essa habilidade que já está refreada vai refrear ainda mais. Quanto mais você evitar tocar nesse ponto mais delicado, mais difícil vai ficar. Eu vejo na sua fala que o nível de engajamento do profissional é o que vai trazer de resultado do idoso. Muito. Mas não só pelo idoso enxergar isso, Sim. mas é porque, por exemplo, o seu método é de solucionar sempre, ou de dar sempre uma outra opção, Sim. que nem todos fazem. Uhum. Então, a discussão é exatamente essa, porque é importante a gente abordar esse ponto para os profissionais entenderem que não é porque o idoso não quer fazer tal atividade que ele não pode fazer outra atividade.
é importante a gente oferecer um outro método ou uma outra opção, né? Não tem uma forma, nem uma receita, nem um método 100% correto. Nesse último congresso, um dos principais problemas é a deglutição. Aí como é que a gente vai fazer a questão da manobra da deglutição, se aquele idoso não quer se alimentar? Eu vi tudo apontar para traquejo e para redirecionamento. Então, assim, a forma com que você aborda, né? A forma com que você chega, com que você inicia, vai determinar, ou muitas vezes vai matar de vez a reabilitação, ou muitas vezes vai começar uma trajetória de sucesso. Que é o que a gente vê, né? Então, assim, muitas vezes você não chega dizendo, ei, bora? Não. O vínculo é muito importante por conta disso. Eu já tive idosas de estarem preocupadas com a mãe, idosas mais novas. Vínculo profissional e idoso? Profissional e idoso. Tá. É porque, assim, pra mim, de forma particular, o vínculo é essencial. O Sim. vínculo e a afetuosidade, né? E aí, essa idosa estava preocupada porque a mãe tinha que fazer um procedimento. E eu me lembro que a gente se viu uns 8 dias depois. 8 ou foi 10. Aí eu disse, e sua mãe tá melhor? Ela disse, rapaz, aí começou. A gente começou a conversar, né? Aí ela disse, e tu, vai fazer o que hoje? Aí eu fui explicar. Bora, vamos. Levantou e foi. Mas assim, se eu chegasse dizendo, e aí, vamos fazer atividade hoje? Não, você tem que, além de mostrar, você tem que se importar. Você também tem que entender os dias que eles não vão querer. E isso é falta de insucesso da sua parte? Não. Você só não vai desistir. Naquele dia você pode respeitar e não fazer, mas alguma coisa aquilo tem que lhe gerar. Você pode não fazer o que você foi ali para fazer, mas você pode conversar, vocês podem ouvir uma música, algum tipo de impacto, aquele momento precisa resultar. Se não for o impacto do que você trilhou, alguma coisa precisa acontecer. É muito importante a gente pensar o seguinte, o idoso não pode ser mandado ou controlado. O idoso, ele é guiado. O idoso, ele é uma pessoa que ele tem as suas próprias vontades. Diferentemente de uma criança, Sim. você tem que respeitar. Não é pelo nível de vulnerabilidade que você vai aproveitar e impor. E só um ponto, enquanto você falava, eu fiquei refletindo, porque a gente tem uma... A gente já, inclusive... em comum. Nós temos uma idosa em comum, Sim. né? E aí é importante a importância do profissional não perceber que não achar que o vínculo tem acabado. Sim. Se o idoso ele é muito resistente a participar de alguma atividade, nós temos uma idosa em comum. Sim. E é importante dizer isso para vocês. Essa idosa, ela nunca queria participar de atividades e hoje ela te aguarda para fazer as atividades. Exatamente. Eu acho que esse ponto eu deveria falar porque às vezes as pessoas desistem muito rápido. Mas a gente tem que entender que o idoso ele tem uma vida e uma vida longa com diversas situações relacionadas à cultura, família, frustrações, desilusões, enfim, N coisas. E ele tem a vontade própria ainda por cima, né? E assim, quando eles se perguntam, né? Perceba, tem alguns idosos que têm um nível muito declinado que você utiliza materiais mais simplórios. Então, eles dizem assim, logo eu, que fiz 2 faculdades, vou brincar com isso? Eu já ouvi isso muito, de forma muito objetiva, né? Mas você tem que conseguir fazer ele enxergar o porquê daquilo, né? Trazer para... É fantástico eu escutando quinta-feira um idoso falar assim, fazer isso aqui faz com que a minha mente não pare. Ter a sua companhia é muito prazerosa e todo o enredo do que ele estava falando. Então, isso é muito bom. Eles entenderem que isso gera qualidade de vida. Entendeu? A gente, assim, tem diversos depoimentos. A gente tem diversos idosos incomuns. Cada um com seus perfis. Alguns com comorbidades, outros com diagnóstico, outros com resistência, que não seria apenas, mas seria a resistência. E aí, como é que você quebra? Né? Existem padrões, tem uma idosa, inclusive, aqui, com padrões de comportamento totalmente defensivos. Atacar para ela é uma defesa, né? Demonstrar porque o outro merece ser menos do que ela é uma defesa.
E aí, o que é que você faz? Você ataca ela também? Ou você tenta ir de lado e não de frente? Sim. Então, até para esse tipo de chegada, o profissional precisa ter essa sensibilidade. Senão vai tudo por água abaixo, porque eu preciso que eles falem, eu preciso que eles escrevam, eu preciso que eles façam o jogo que eu estou propondo. Na verdade, o intuito é sempre extrair o melhor. Sempre. Eu preciso que eles estejam ali. Se eles não estiverem ali, tanto quanto eu estou, não tem sucesso. É uma troca. Se não falar, eu preciso que tenha expressão. Se não tiver expressão, eu preciso validar de forma motora. Mas alguma validação de que a gente está tendo uma troca precisa existir. Então, assim, você tem que ser sensível. Sim. Se você não for sensível... Eu acredito que, assim, a sensibilidade ela deve existir para tudo, mas com os idosos ela é muito importante. Muito. Assim, Porque eles são sensíveis, né? Demais. em todos os aspectos. São sensíveis, alguns tiveram perdas de vida muito forte, um cônjuge, uma filha. Histórias fortes, né? Histórias fortes, alguns passaram por tratamento de câncer, outros queda. Então, é muito delicado. Você tem que ter um feeling muito bom. Primeiramente, quando eu vou conhecer um idoso, eu pergunto muito assim, se tem filho, se tem, se casou, qual foi a profissão que exerceu, o que é que mais gostou, para poder saber pelo menos os gostos. Assim, que se for homem, que time torceu. Quando eles estão fazendo muita raiva, eu digo, olhe, 13 anos. Não, eu sou raposeiro. Aí já começa a conexão, né? Já Você começa. é habilidosa com isso. Rosana, e assim, você acredita que introduzir a tecnologia para eles faça diferença? Muito. Eu tenho vários programas no tablet que facilitam, principalmente a parte motora. Tem alguns, inclusive, eu lembrei agora, quando a gente foi falar de escrita, que com o toque do dedo você consegue promover alguns riscos, algumas formas. Sim. É bem interessante, porque os que não conseguem escrever, eu também faço esse teste, né? Agora, você também tem que sempre ver se a debilidade for só física ou se for física e visual. E aí, se for física e visual, acontece. Sim. E aí, você também precisa contornar. E uma coisa, assim, muito importante na tecnologia, você nunca pode reforçar o pensamento de que eles estão atrasados ou ultrapassados ou não sabem Pelo mexer. contrário, né? Eu acho que é levar a tecnologia de forma positiva como uma forma de obter mais conhecimento, né? Exatamente. Através da aprendizagem com aquela ferramenta, né? Então, eles fazem, eu vou tocar aqui, vai acontecer o que eu digo, toca pra ver. Aí, quando toca, o que eu acho fantástico é assim, que a retroação auditiva ajuda muito. Eles estão ali, né? Fazendo. Então, de acordo com que eles vão progredindo, o aplicativo vai emitindo sons de que eles estão passando de fase. Aí isso motiva muito. Então, a tecnologia é muito importante. Até para não ficar no sentido maçante que a gente já vinha falando, né? Tem essa troca. A gente usou o recurso tecnológico, aí vamos para outro recurso. Mas precisa existir o porquê. Uma coisa que ajuda muito é música. Eles adoram. É porque é uma memória... Aí, com isso aí, você coloca um microfone, uma caixinha de som, aí aquele recurso já tornou-se uma outra habilidade. Aí eles já começam a cantar. Cantar é fantástico. Eles estão processando, ouvindo, lembrando, falando, executando. É o planejamento e execução puro. Às vezes eu faço uns stories, enquanto você tava falando, eu tava lembrando, eu tava na minha frente. Eu faço uns stories e eles gostam de se ver. Sim. Olha, sou eu aí. Olha. Uma coisa de outro mundo, que pra nós é uma coisa tão normal, né? Tão natural. Eu vou fazer mais isso, inclusive. Ele é muito bom. Uma vez eu fiz uma dinâmica com eles, com espelho. Só, olha, eu trouxe uma coisa pra você nessa caixa que você não sabe. É uma coisa maravilhosa e é linda. Cadê? Deixa eu ver. Eu digo, calma, vocês vão abrir. Já sei. Quando abre, eles se veem. Aí eles... Mas tá parecendo... Eu tenho uma que faz, tá parecendo com fulano. Eu digo que não é fulano, não. É muito bom, né? É muito bom, porque já teve outra vez também que eles tiravam foto e imprimia na hora. Disse, olha, dá um sorriso. Aí, tchau. Fantástico. Olha aqui quem é que vai sair. Aí quando sai, faz... Parece comigo. Sou eu. E não é eu, não? Eu digo, e aí, como é o nome? E a idade? E faz o quê? E gosta de quê? Oxi,
Sou eu. É muito interessante o autoconhecimento. E aí você faz trabalhos manuais também? Aliás, você faz trabalhos manuais. E os manuais, você também consegue bons resultados? Eles são importantes, os trabalhos manuais? Sim. De artesanato, no caso? Isso, é. Olha, cada um deles eles tem um fator motivacional. Para alguns, isso vai ser uma reabilitação de sucesso. A gente tá com um, inclusive, bem interessante. Com uma máquina de costura. Para quem já costurou, isso é fantástico. Para quem nunca costurou, ó, tira isso da minha frente. Sim, é um desafio. É um desafio. Mas o que é que eu procuro fazer muito com eles? Quando eles vão manusear alguma coisa manualmente. Eu coloco as fotos dos passos de ação. Então, por exemplo, a gente vai fazer donuts. Qual foi o primeiro passo de ação? Separar os ingredientes. Qual foi o segundo passo de ação? Mexer. O terceiro passo de ação? Assar. Quarto passo de ação? Cobrir. Quinto passo de ação? Eles comerem. Que eles adoram. Então, assim... É o prêmio. É o prêmio. Então, a cadeia de sequenciamento de ação leva memória, tem todos os objetivos por trás. Mas, assim, eu faço sempre baseado com algo que eles possam ter nível de suporte. Senão, eles não vão conseguir concluir sem esquecer ou sem ajuda. Quando a gente vai fazer alguma coisa desse tipo, manualmente com o idoso, o interessante é que saia o que ele fez, não o que você fez. Sim. Que ele se suje, que quebre, Que saia do jeito dele. É o que ele com a cor fez. que ele quer, com o formato. Entendeu? A gente pintou uns quadros no São João, aí a família disse, nossa, mas foi ela que fez. Eu digo, sozinha. Se ficou torto, se não ficou tão, né, visualmente, socialmente, tão aprumado, mas foi ela que fez. Mas no mundo dela ficou perfeito. E aí é que interessa. Entendeu? É a habilidade dela que a gente trabalhou. Inclusive, até queria te perguntar sobre isso, porque esses novos hobbies que você introduz para eles e essas habilidades, né? Elas afetam a cognição de forma positiva? Totalmente. Totalmente. Ou eles resgatam, ou eles criam algo novo. Isso fica. Eles podem não lembrar como aconteceu. Ó, eu tenho uma história bem, bem legal e rápida. A gente foi fazer origami. Certo. E tinha uma japonesa no nosso grupo. Eu ia até te perguntar sobre isso, então pode mandar ver. Foi, a gente tinha uma japonesa no grupo, a gente ia fazer origami, mas inocentemente eu levei papel filipinho, né? Uhum. Porque era colorido, né? Eu não tinha tanto conhecimento. Eu vi o que era o origami, eu estudei um pouco disso para aplicar com eles, mas eu não fui à régua de saber que tinha um papel específico. E aí a gente fez o origami, eu coloquei lá na TV, a gente foi seguindo os passos de ação, eram pássaros. Todo mundo fez, uns com bico, outros com asa, mas todos nós fizemos. Umas 3, 4 semanas depois, essa mesma idosa, a japonesa, chegou para mim com um balde de origami. Eu digo, mas nossa, a gente tem quase um aviário aqui. Aí ela disse, mandei trazer para você. E me entregou um monte de papel específico. É um papel que parece com seda. E eu esqueci o nome, mas eu sei qual eu fiquei muito lisonjeada, porque ela ligou para um familiar para comprar, para mandar. E ela disse assim, olha, eu fiz aqui, mas a gente não fez com papel adequado. Eu queria que você mandasse. E ele mandou. E tanto os familiares dela acharam fantástico a gente ter trabalhado, porque ela quis dizer assim, tá trabalhando algo da minha cultura, então é algo que eu entendo. E faça direitinho. Entendeu? Da mesma forma que você leva a informação correta para eles. Entendeu? Assim, é uma troca. É uma troca. Eu achei fantástico, porque isso impactou ela de alguma maneira. Você lembra da idade dela? 87. 87. E aí, por que eu tô te perguntando a idade dela? Porque eu quero linkar com o que eu vou te falar agora. Porque a gente acredita, e a gente que está nesse mundo, que os familiares, nem todos eles, nunca generalizando, mas a maior parte deles acreditam que o idoso com idade mais avançada, ele não tem capacidade de socialização, de interação. E aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Como que essas interações sociais, elas são importantes para um idoso, principalmente de idade avançada? Principalmente. Assim, olha só. Vamos entender uma coisa. Muita gente não tem paciência de conversar com o idoso porque eles vão contar a mesma história o tempo inteiro. Se eles estiverem motivados para aquela história,
vai vir 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque eles não estão lembrando do que já falaram. Se você vai conseguir se aproveitar disso e extrair outros assuntos, quando eu vou conversar com meu avô, ele começa num assunto e vai terminar em outro. Porque eu vou perguntando, né? Ah, mas e isso? E aquilo? Se você quer extrair o melhor, você tem que prestar atenção. Se eles forem interagir entre eles, aí é que é fantástico mesmo, porque eles vão ter históricos de vida muito parecidos. Então, assim, se você tá vendo que eles estão conseguindo interagir, por que não ser benéfico? Algumas vezes vai ter algum tipo de discussão ou insucesso, vai por um desacordo. Se você tiver numa mesa com 6 pessoas, você, com a idade que tem hoje em dia, você vai discordar. Você só não vai levar para frente a sua discordância, porque você tá com o controle inibitório ali, social, de que você não quer arrumar um problema. Perfeito. Mas o idoso não, ele vai defender o que ele quer. Uhum. Então, assim, ó, se vai brigar comigo, o problema é teu. Mas eu acredito que essa garrafa tem a tampa amarela. Se você acha que é verde... Então, assim, o que acontece na interação deles é isso. Vai chegar uma hora que eles não vão entrar em comum e ninguém vai ceder. Aí o mediador vai dizer, ó, tá bom, todo mundo já compreendeu, mas é muito benéfico. Porque eles se esforçaram para lembrar, se esforçaram para contar, para defender o porquê queriam, raciocinaram para defender, para fazer essa defesa. É muito melhor do que ele estar lá deitado sem nenhum tipo de interação. Então, assim, passeios, banhos de sol, interação social, são coisas pequenas que fazem muita diferença diariamente. São pequenas conquistas, né? Pequenas conquistas. A diferença, porque tem muito idoso que se fecha? Porque discute, não tem uma mediação final, aí ele fica se sentindo mal, né? Porque brigou. Tem vezes que nem olhar na cara daquele outro idoso quer. Mas porque não houve uma mediação final. A mediação final é, ó, todo mundo aqui tem seu ponto real de verdade. Foi muito bacana, mas vamos pro próximo passo. Qual é o próximo passo? É isso. Nunca cortar. Ó, fulano, não, ele tem razão, você não tem, não. Todo mundo aqui tem razão, cada um teve o seu histórico de vida. Se você vê 2 idosos que tiveram a mesma inclinação profissional, aí é que você vai ver mesmo, isso forte e acirrado. Sim. Mas todos eles tiveram as suas vivências. Claro. Tem alguns, por exemplo, se for da área de saúde, um atendeu só particular a vida toda e o outro atendeu só SUS. Aí cada um vai levantar a sua bandeira. Mas todos os dois estão corretos. Vai depender muito da mediação. É porque, assim, o idoso é traquejo comportamental o tempo inteiro. Ele faz, eu quero sentar nessa poltrona. Aí você quer que ele sente numa cadeira mais, né? Geralmente isso acontece muito comigo. Eu não vou levantar daqui porque eu não quero ir para aquela cadeira. Eu disse, mas minha gente, vocês não sabem. Aí a gente começa, né? Olha, se ficar muito tempo aqui vai dar sono. Vocês não querem dormir agora, querem? Não, dormir só de noite. Eu digo, então vamos para outra cadeira. Pronto. Aí eles fazem, é mesmo, vamos. Aí, Falou de uma outra forma. você não vai dizer, não, a gente não vai sentar nessa cadeira. Eu preciso de postura. Se eu precisar de uma habilidade mais refinada, se eles não tiverem postura, eu não vou conseguir. Eles precisam de postura até por questão de concentração mesmo, de atenção. Ambiente mais recluso e postura. É 2 pontos fortes. Então, um idoso posturado que quer descansar, você tem que ter um jogo de cintura, senão não vai sair. Sim. Tem que mediar. Osana, pra gente finalizar esse episódio, né? Essa pergunta é importante porque vai deixar uma marca aqui como informação para as pessoas buscarem também. Buscarem e executarem, né? Mas assim, você que tem bastante resultado com a pessoa idosa, né? Bastante resultado no sentido positivo, de engajamento. Quais as suas estratégias para eles se encorajarem a fazer atividades cognitivas? Porque a gente sabe que é um desafio, muitas vezes. Muito. Olha só. Tem pontos pontos principais-chave, né? Vínculo, afetividade, motivação, autoestima e diálogo. Eu tenho uma idosa recente que ela não saía do quarto. Nem tirava a máscara e colocava uma touca ainda por cima. Porque para ela o cabelo, bem vaidosa, o cabelo estava feio e ela não queria ter contato muito próximo. Ela não tinha nada, nem você, nem ela tinha nada de questão fisiológica. Doença, nada, mas ela queria. Quando na realidade eu percebi que era só autoestima. Sim. Quando ela tirou uma foto sorrindo, que ela se viu, ela disse, tá velha, mas tá bonita. Pode ver.
Né? Eu Eu disse, conheço? conhece? Já sei. Então, assim, ela olhava Não, linda, assim... fiquei feliz. Fiquei feliz. Conhece. Então, assim, aí eu cheguei, né, pra atender ela. Eu disse, e aí, mulher? Aí ela, já vem aprontar. Ela me chama de impossível, parece. Tu é muito impossível. Aí eu disse, ei, mulher, eu não vou atender tu aqui não, tá muito quente, viu? Eram umas 4 e pouco da tarde. Aí ela disse... Aí eu disse, tem um ambiente ali maravilhoso, debaixo de um coqueiro. Ela disse, tem um coqueiro aqui. Eu disse, tem um coqueiro aqui. Aí ela, vamos ver esse coqueiro? Eu digo, bora. Aí ela subiu as escadas, né? Ela disse, me tirou do quarto. Olha, só sendo tu mesmo, viu? Aí eu atendo o esposo dela também, né? Sim. Aí eu disse, oxe, pois fulano de tal foi, vice. E foi mais pra perto de um samambaio. Aí ela botou pra rir. Eu sei que quando ela chegou lá, ela disse, eita, é bem fresquinho aqui. Eu disse, eu não disse a tu, agora acha aí o coqueiro. Aí ela procurando, eu digo, olha pra lá. Aí ela olhou pro celular e disse, o coqueiro tá aqui. Eu disse, tá atrás de tu. Aí ela, mulher, eu não acredito que eu estou aqui. Aí ela tem Paxo, né? Então ela tremendo. Aí eu disse, tá maravilhoso. Aí ela, não tá bom não. E ela é muito perfeccionista. Mas eu fui dando as diretrizes. Era uma atividade de questão visual. Então, ela tinha que ter muita atenção ao óculo manual. As indicações eram, pegue o centro do retângulo. Encontre o centro. Aí, faça um quadrado. Ao lado esquerdo, escreva tal número. Ao lado direito. Então, exigia muito do perfil dela. Tanto físico quanto ocular. Mas aí ela foi fazendo. Eu sei que a gente passou, acho que foi uns 25 minutos. Eu disse, e agora? Vamos jantar? Ela disse, já terminou. Olha só. Engajada. Engajada. Então, assim, você tem que ter os pontos-chave de estratégia. Mas esses 5 são os principais, assim. E a autoestima mexe muito. Como eles se veem. Isso, assim, são dos mais cognitivos mais preservados aos mais declinados. Eles se importam, principalmente quando eles estão se vendo ali. Eu gravo muito. Então, quando eles se veem, como estão vestidos, como a postura, tudo para eles importa. Tanto é fato que tem algumas que eu mesma arrumo o cabelo. Vamos arrumar o cabelo? Bora. Tu quer o quê? Quer fazer isso? Quero. Aí elas ficam se olhando lá e quando termina, elas já se sentem melhor. Porque mexe. Você fica... Quando você vai sair, você... veste uma roupa legal, arruma um cabelo, coloca perfume. Se for mulher, faz uma maquiagem. Então, você se sente diferente. Dificilmente você vai sair como acorda. Então, quando você faz um tipo de passo de arrumar um cabelo, ela já se torna diferente. Então, algumas profissionais percebem que elas tiveram atendimento pelo cabelo. Eita, teve atendimento de Zana hoje, né? Tive, tô bonita, tô, tá ótimo. Pronto. Então, assim... Eita, mas o que é que arrumar um cabelo vai fazer ela escrever? Tudo. Ela se arrumou para fazer alguma coisa. O que é que ela se sentir bem vai fazer ela responder bem? Tudo. Se ela está se sentindo bem, ela vai querer executar aquilo que você fizer. Agora, claro, ofereça o que ela vai fazer. Não ofereça nada muito difícil, ou muito custoso, ou que arraste muito tempo. Porque senão é uma atividade insolúvel. Assim, você não vai ter uma solução, nenhuma concretude. Tem que ter um início, tem que ter um final, tem que ter um meio. A atividade ela tem que ser realmente apropriada para aquele idoso. Sim. Você não vai querer que um idoso acamado, que não consegue mexer a mão, encaixe um objetivo pontiagudo. Você não tem condição você oferecer algo muito raso para um idoso que pode lidar muito e algo muito difícil para um idoso que não pode lidar. Até por valorizá-lo também, né? Valorizar o nível de consciência dele, as habilidades dele, né? Exatamente. E você tem que ter muito cuidado em você não propor e fazer por ele. Sim. Aí ele extrai o quê? Você vai propor que ele faça um encaixe. Aí se você percebeu que ele precisa de algum tipo de ajuda física, o encoraje. Mas você vai pegar, vai dar a forma, vai olhar o lugar e ainda vai encaixar por ele? Aí o que foi que ele pensou? Se a reabilitação é justamente em cima do raciocínio, da busca das habilidades. Até para isso você tem que ter cuidado. E ele é tão inteligente que ele já se desinteressa, né? Entendeu? É. Eu tenho um jogo muito, muito engraçado que tá na mala.
Aí o idoso chegou pra mim e fez, eu lá quero saber de encaixar numa malinha. Aí 40 minutos ele lá tentando encaixar ele. Eu digo, diga, seu fulano. Eu já sabia o que era. Aí ele disse, eu não tô conseguindo não. Eu digo, mas numa malinha? Foi eu quis pregar uma peça, mas Subestimou, assim... né? Subestimou. Porque assim, aquilo ali diz muito sobre a organização espacial dele. Como é que ele vai raciocinar, que lugar ele vai aproveitar melhor, que brecha ele não vai deixar. Mas assim, geralmente eu não prego essas peças, não. Eu ofereço nível de suporte. Mas como ele já foi subestimando, eu digo, sim, justo. então resolve aí a Justo, balinha. Resolve a balinha e depois a gente conversa. Zana, obrigado mais uma vez por ter trazido esse nível de consciência, né, para o nosso público, para quem está nos assistindo. Muito importante essas informações, especialmente por serem idosos, Sim. por a gente acreditar e ver no nosso dia a dia que há muita vida para se viver, principalmente em idosos avançados, que a gente acha que é sempre o fim, né? Sim. Então, muito importante. Obrigado. Obrigado pelo valor que você traz também para essa classe. E até o próximo, né? Até o próximo. É uma classe que a gente ama, é uma classe que a gente quer que tenha o melhor. E é uma classe que a sociedade precisa entender que é a melhor idade mesmo. De fato, eles estão aproveitando, colhendo e vivenciando tudo que eles semearam. E a gente te aguarda na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.